O feijão comum, fazelos vulgares, é um dos principais alimentos da dieta dos brasileiros, sendo importante fonte de proteína, sais minerais, vitamina do complexo B, ferro, cálcio e fósforo. O Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor mundial de feijão comum. Junto com arroz, constitui o prato mais popular da população brasileira. No Brasil, a cada 10 pessoas, 7 consomem feijão diariamente. Por ser um alimento típico do Brasil, o consumo per capita pode chegar a 15 quilos por ano. A cultura se destaca pela importância econômica e social, pois além de ser a mais importante fonte proteica na alimentação das populações, possui capacidade de absorver mão de obra no sistema de cultivo. O feijão comum está presente em todo o território nacional, sendo os principais produtores no estado do Paraná e Minas Gerais. O feijão é produzido em sua maior parte por pequenos e médios agricultores, com baixo nível tecnológico, cultivado em sistema de consórcio ou solteiro. A seguir, vamos abordar sobre as principais pragas da cultura do feijoeiro. A mosca branca, Venecia tabaci, ela é uma importante praga devido à sua grande transmissão dos vírus. As condições favoráveis para ela são nos períodos secos e quentes, e são observados também o seu nível populacional bem mais alto nos períodos secos. Ela tem ação toxicogênica, devido a causar doença pela essa transmissão dos vírus. A mosca branca, ela tem uma grande capacidade de se multiplicar e ela tem uma capacidade de causar grandes problemas, principalmente nas regiões de temperaturas altas e clima seco. Ela pode se tornar uma praga prioritária nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Cada fêmea ela pode conseguir gerar cerca de 40 a 150 ovos. E há alguns estudos que mostram que os defensivos eles podem não ter uma boa eficiência devido à mosca branca conseguir desenvolver uma rápida resistência a esses defensivos. Ela consegue afetar diversas culturas, mas o pior é que ela é transmissora de diversas doenças. Porém, a ação da mosca branca ela é uma ação localizada. Ela chega primeiro nos bordos dos talhões e depois, gradativamente, ela toma toda a lavoura. Ou seja, chega uma pequena quantidade de insetos naquela lavoura e depois, quando as fêmeas elas colocam os ovos e viram as ninfas, que começa o problema, que aí vão ser os insetos mais jovens. A fase dessa ninfa, ela dura cerca de 18 a 25 dias. Depois, ela se torna uma mosca branca adulta. Quando ela se torna essa mosca branca adulta, ela consegue atacar a cultura do feijoeiro, causando problemas, principalmente como o mosaico dourado, que é a principal doença de vírus da cultura do feijão. Os danos por sucção direta são que a mosca branca, ao sugar a seiva da planta, ela insere o estilete no tecido vegetal, que altera o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta, reduzindo a produtividade e a qualidade dos frutos. Quando ocorre também uma alta densidade populacional dessas moscas, pode ocorrer uma perda da produção de até 50%. Infestações muito intensas dessas moscas pode também ocorrer a murcha, a queda das folhas e a perda de frutos. Neomegalótonos simplex, Nesara viridula, Piezódoro guldini e Euchitus eros são algumas das espécies dos percevejos dos grãos. Muruca vitrata, Etiella zinchenella e Checla jubus são algumas das espécies das lagartas das vagens. A lagarta das vagens era considerada uma praga secundária, pois não eram todas as lavouras que eram atacadas por ela. No entanto, nos últimos anos,
nas lavouras de feijão do sul e centro-oeste vêm cada vez mais sendo atacadas por essa praga. O adulto da Mucuna vitrata é uma mariposa de coloração marrom clara de aproximadamente 2 centímetros de envergadura. Vive aproximadamente uma semana e nesse período volta cerca de aproximadamente 150 ovos. Esses ovos têm um período de incubação de 5 dias e suas lagartas, com 5 estágios, vão se alimentar do pedúnculo, flores e frutos. As lagartas, quando pequenas, alimentam-se principalmente das flores e vagens novas. Com o passar do tempo e seu desenvolvimento, elas começam a ficar mais vorazes, penetrando nas vagens para se alimentar dos grãos, deixando-os impróprios para comercialização. O cervejo dos grãos tem alta importância para lavouras de feijão, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Sua infestação aumenta em intensidade a cada ano da cultura do feijão. As fêmeas adultas vão colocar seus ovos separadamente nas vagens e nas folhas. As ninfas vão ter seus maiores danos a partir do 4º estágio, mas é a partir do 3º estágio que elas vão começar a atacar a cultura, com danos crescentes até o 5º estágio. Esse estágio de ninfa vai durar aproximadamente de 20 a 25 dias. Os percevejos têm alta capacidade de causar danos à cultura do feijoeiro, mesmo estando em pequenas populações. Eles causam danos diretos às vagens, alimentando-se diretamente dos grãos desde o início da formação da vagem. É um assunto muito sério na agricultura, que vem causando danos e prejuízos para os agricultores, principalmente no estado do Sul e em algumas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. A vaquinha é um besourinho trisomelídeo com aproximadamente 6 milímetros de comprimento. Possui corpo verde, cabeça castanha e manchas amareladas nas asas. O ciclo de vida dura de 24 a 40 dias, sendo a fase de ovo de 5 a 7, larva de 14 a 26 e pupa de 5 a 7 dias. As larvas alimentam-se das raízes, nódulos e sementes em germinação, fazendo perfuração no lugar da alimentação. Quando as larvas alimentam-se das sementes, as primeiras folhas podem apresentar perfurações semelhantes aos causados pelos adultos. Se o dano na raiz for severo, as plantas atrofiam-se e correm um amarelecimento das folhas basais. Já na fase adulta, a vaquinha ataca a área foliar das plantas, causando desfolhas durante o ciclo da cultura e danos mais severos ocorrem na fase inicial, onde iriam se estender-se as folhas e vagens, reduzindo a área fotossintética. Como método de controle, utilizamos em lavouras para eliminação e controle da vaquinha, temos o controle químico, que não é muito recomendado para a fase adulta, devido ser ecologicamente insatisfatório e devido à sua característica polífica, se dispersa com facilidade nos cultivos, proporcionando frequência infestações quando as condições favorecem o aumento populacional da praga. A maneira econômica e viável de controlar a vaquinha é usar o próprio inseto contra si mesmo. Além do uso de plantas repelentes na utilização do controle, feito pelo uso de solução, triturar, filtrar, acrescentar água e fazer a pulverização da cultura. No controle pelo uso de plantas atrativas, utiliza-se raiz de taiuiá, os frutos do porongo, cabaça ou cuia, cortados em pedaços que têm substâncias que atraem as vaquinhas e podem ser usadas como isca. O minador das folhas é pertencente à família Diptera. Trata-se de uma pequena mosca de aproximadamente 1,5 milímetro de comprimento, com os olhos amarronzados e abdômen amarelo. A postura é feita dentro das folhas, no qual a fêmea deposita cerca de 500 ovos. E fica aproximadamente 3 dias até nascerem as larvas. Ao nascerem, as larvas vão abrindo galerias irregulares dentro da folha. Ao momento que essas larvas vão se desenvolvendo, as galerias vão aumentando de tamanho. E esse período fica cerca de 14 dias. Após esse período, as larvas pupam dentro da folha. Os danos causados dessa praga são por causa da redução da folha e são mais severos nos meses quentes e secos. Vale ressaltar que o grande surto da mosca minadora se dá por conta da utilização indiscriminada de inseticida.
no qual o produtor utiliza produtos de largo espectro, ou seja, pouco seletivo, e elimina os inimigos naturais. E com isso faz com que essa praga atinja nível de dano econômico. Para auxiliar os produtores e técnicos na tomada de decisão em relação ao controle de pragas do feijoeiro, foi desenvolvida tecnologia de manejo integrado de pragas do feijoeiro, para que o controle das pragas seja feito de forma racional e econômica. O manejo integrado do feijão leva em consideração o reconhecimento das pragas que realmente causam dano à cultura, a capacidade de recuperação das plantas aos danos causados pelas pragas, o número máximo de indivíduos dessas pragas que podem ser tolerados antes que ocorra o dano econômico. É indispensável 3 medidas do manejo integrado de pragas do feijoeiro, que são elas: identificar os danos, as pragas e seus inimigos naturais. Para que o manejo integrado das pragas possa ser efetuado com eficiência, é imprescindível o conhecimento das pragas do feijoeiro, seus danos e seus inimigos naturais que podem ocorrer na lavoura. A amostragem dos inimigos naturais auxiliará o produtor na tomada de decisão quanto ao controle das pragas.